Então, o assunto da aula de hoje é sistema respiratório, tá? Sistema respiratório. Nós vamos falar hoje sobre a fisiologia do sistema respiratório. Um pouco, então, das funções do sistema respiratório. Então, o sistema respiratório é bem simples, né? Na verdade, a gente relembra essas funções. Primeira função do sistema respiratório: trocas gasosas entre o organismo e o meio. Né? Todos nós aqui sabemos isso, que o sistema respiratório ele permite que a gente faça trocas gasosas com o meio. Mas aqui a gente tem que parar um pouquinho, porque isso não é tão simples assim. Tá? Por quê? Quais trocas gasosas? Principalmente, nós estamos captando oxigênio, né, do meio, do ambiente, e nós estamos liberando dióxido de carbono, CO2, para o ambiente. Então, esses são os dois principais gases que nós trocamos com o meio. No caso aqui, dos seres humanos, o nosso meio é a atmosfera, é um ambiente gasoso que está ao nosso redor. Agora, nós já vimos que no nosso corpo, né, lá nas nossas células, lá no interior do nosso corpo, o que nós temos não é um ambiente gasoso, é um ambiente líquido. As nossas células, elas vivem num ambiente líquido. Dentro das células, nós temos o líquido intracelular e ao redor das células, nós temos o líquido extracelular. E esse líquido extracelular é subdividido em líquido intersticial e plasma sanguíneo. Então, as células elas vivem nesses meios líquidos, ok? E aí o organismo, ou seja, esses meios líquidos, principalmente aqui, ou melhor, diretamente o plasma sanguíneo, que é um ambiente líquido, aquoso, ok? Então, o sangue vai fazer trocas de gases com o meio, que no caso é a atmosfera. Então, nós temos trocas de gases entre um componente líquido, que é o plasma do sangue, e um componente gasoso, que é a atmosfera. É aquele ar que nós vamos jogar da atmosfera lá para dentro dos nossos pulmões. E isso não é uma coisa tão simples. Tá? E já a gente vai entender um pouco, né, o porquê disso e as adaptações que o nosso organismo tem para permitir que a gente faça trocas gasosas efetivas entre o sangue e o ar. Agora, para que ocorram essas trocas gasosas lá dentro dos pulmões, nós temos que movimentar o ar para dentro e para fora do nosso corpo, né? Isso é o que nós chamamos de ventilação, tá? Ventilação pulmonar é quando você está movimentando o ar para dentro e para fora do teu corpo. E nós usamos esse fluxo de ar para dentro e para fora do nosso corpo para outras coisas. Por exemplo, nós usamos também na olfação. Quando o ar está fluindo para dentro e para fora do nosso corpo, ele entra em contato com os receptores olfativos, né, olfatórios, e a gente tem a possibilidade de ter a sensação do olfato, que a gente já discutiu em outras aulas. A ventilação também é utilizada para fonação. O que é a fonação? É a produção de sons. Então, nós temos lá na laringe as pregas vocais, e essas pregas vocais fazem movimentos. Elas podem se aproximar ou se afastar. Quando nós só estamos ventilando, nós afastamos as pregas vocais e o ar flui livremente. Quando a gente quer produzir sons, nós aproximamos as pregas vocais e aí nós criamos uma resistência à passagem do ar, né? E aí essa passagem do ar é resistida pelas pregas vocais e nós conseguimos colocar uma pressão nesse ar de tal forma que ele faz as pregas vocais vibrarem. Essa vibração é transmitida pelo ar também, e essa vibração gera um som. E depois esse som é articulado pela nossa língua, pelos dentes, pelos lábios, pelas estruturas da face,
é articulado em palavras. A gente usa isso na fonação, para falar, para se comunicar. Isso é muito importante na nossa espécie. Nós usamos também o sistema respiratório para liberar certos resíduos do metabolismo. Então, por exemplo, o CO2 é um resíduo do nosso metabolismo. E o excesso de CO2 nós temos que eliminar do nosso organismo. Por que é importante eliminar o CO2? É importante eliminar o CO2 porque o CO2 reage com a água. E quando o CO2 reage com a água, ele forma ácido carbônico. E esse ácido carbônico ele tende a acidificar os líquidos corporais. Né? Então, se você acumula CO2 no teu corpo, você tende a produzir mais ácido carbônico e você tende a acidificar os líquidos corporais. Tá? E isso pode, né, dependendo do pH, você pode prejudicar o funcionamento das células. Ok? Então, se o teu sistema respiratório não está conseguindo eliminar o CO2 na velocidade em que ele deveria eliminar, você começa a acumular CO2 e você pode desenvolver um quadro chamado de acidez respiratória. Tá? É quando você não está conseguindo eliminar pela respiração o excesso de CO2. Isso é um quadro complexo, né? Porque o pH do sangue ele normalmente varia de 7,4 a 7,6. Se o pH do sangue ficar abaixo de 7,4, se há uma acidificação, isso pode causar problemas, pode causar inclusive a morte do indivíduo. Tá? Então é importante. Existem outros resíduos do metabolismo. Por exemplo, quando o organismo está fazendo uma degradação, né, muito grande de ácidos graxos, de gorduras, você pode produzir lá aqueles corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos também, se eles se acumulam no corpo, eles são tóxicos. Tá? Então, uma parte desses corpos cetônicos também é eliminada do corpo pela respiração. Okay? O sistema respiratório também é importante para a regulação do pH dos líquidos corporais. A gente já falou isso lá no começo do curso, quando nós falávamos sobre homeostasia, né? Que a regulação do pH dos líquidos corporais é muito importante. Até agora há pouco eu estava falando que o pH do sangue normalmente varia entre 7,4 e 7,6. O sistema respiratório ele atua num sistema de regulação do pH do sangue a curto prazo. Como funciona isso? Se você diminui a tua frequência respiratória, você elimina menos CO2 e você retém mais CO2 no corpo. Com isso, você consegue acidificar os líquidos corporais. Então, toda vez que é necessário acidificar, né, se os líquidos corporais eles estão numa tendência de ficar muito alcalinos, você precisa acidificá-los. Você precisa ter um mecanismo para manter dentro daquela faixa de homeostase. Um mecanismo a curto prazo para acidificar os líquidos corporais é diminuir a frequência respiratória e conservar mais CO2 no corpo. Por outro lado, se os líquidos corporais estão ficando muito ácidos, você tem que diminuir essa acidez. Então, um mecanismo para isso é aumentar a frequência respiratória para eliminar mais CO2, porque quanto menos CO2 você tem no corpo, menos ácidos ou mais básicos ficam os teus líquidos corporais. Então, o sistema respiratório, como ele pode controlar a quantidade de CO2 no corpo, ele consegue também influenciar o pH dos líquidos corporais. Mas numa determinada escala, tá? A gente não consegue fazer correções muito grandes usando o sistema respiratório, mas a gente consegue fazer ajustes muito rápidos usando o sistema respiratório. Então, para ajustes de baixa escala e que precisam ser feitos rapidamente, no pH dos líquidos corporais, o sistema respiratório é muito importante. Para ajustes maiores, ajustes de longo prazo, aí o organismo tem outros sistemas. Tá? Por exemplo, o sistema renal é muito importante para fazer ajustes de longo prazo no pH dos líquidos corporais. E uma outra função do sistema respiratório é que ele pode atuar na nossa termorregulação.
No nosso caso, nos seres humanos, isso não é tão importante. Por quê? Porque a nossa pele ela tem um papel muito maior na termorregulação do que o nosso sistema respiratório. Nós temos glândulas sudoríparas praticamente em toda a nossa pele, né? E a gente usa esse mecanismo de sudorese para evitar o superaquecimento do nosso corpo, por exemplo. Nós temos um controle muito bom do fluxo sanguíneo pela pele, a gente pode usar isso para evitar superaquecimento, não é? Então, mas à medida que nós estamos fazendo a ventilação, bombeando o ar para dentro e para fora do corpo, nós estamos trocando calor com o ambiente também, tá? Nós estamos trocando, a gente tem uma tendência de perder calor para o ambiente, à medida que a gente está fazendo a ventilação pulmonar. E isso também tem um papel, né? A gente observa que, por exemplo, em alguns animais, por exemplo, nos cães, né? Nos cães é bem interessante observar isso. Os cães, eles não têm glândulas sudoríparas em toda a pele deles. Eles têm glândulas sudoríparas principalmente nas patas, tá? E aí, como eles têm essa dificuldade de transpirar, eles usam muito a respiração para fazer termorregulação. Você pode perceber que o cachorro, quando ele está com calor, se ele se movimenta muito, ele tende a aquecer, ele começa a ter uma respiração mais ofegante. Uma das funções daquela respiração mais ofegante do animal é expelir pela respiração um pouco do excesso de calor, para evitar o superaquecimento. Ok? Vamos lá. Revisar, assim, de uma maneira bem simples e bem rápida, aquelas divisões do sistema respiratório, tá? Que a gente vê nas aulas de anatomia. Então, se alguém tiver dúvida com relação a isso, eu aconselho fazer uma revisão de anatomia. Se você olhar lá no YouTube, no meu canal, eu tenho um vídeo lá sobre a anatomia do sistema respiratório. Também pode consultar aquele vídeo para refrescar isso na memória, né? Então, nós sabemos que existe uma divisão estrutural do sistema respiratório, em que nós dividimos o sistema respiratório em sistema respiratório superior, que é formado pelo nariz e pela faringe, né? O nariz está na face e é o início do sistema respiratório. A faringe é a continuação aqui do nariz, começa na face e termina no pescoço. Então, esses dois órgãos, nariz e faringe, formam o que a gente chama de sistema respiratório superior. Ou alguns livros vão chamar isso de vias aéreas superiores. O restante é o que nós chamamos de sistema respiratório inferior, ou vias aéreas inferiores, né? Vai ser a laringe, que está no pescoço, a traqueia, que começa no pescoço e vai lá para o tórax, e aí ela se divide, forma os brônquios. Os brônquios penetram dentro dos pulmões e esses brônquios são estruturas tubulares que dentro dos pulmões vão se ramificando, formando tubos cada vez mais numerosos, mas também cada vez mais finos. Até que no final dessas ramificações nós temos os bronquíolos, que são microscópicos. Esses bronquíolos eles se ramificam também. E no final das ramificações dos bronquíolos nós temos essas dilatações chamadas de alvéolos pulmonares, né? Isso tudo está dentro dos pulmões. E ao redor dos alvéolos pulmonares, nós temos uma extensa rede de capilares sanguíneos que nós chamamos de capilares alveolares. E as trocas gasosas vão ocorrer entre o ar que está dentro dos alvéolos e o sangue que está nesses capilares pulmonares ao redor desses alvéolos pulmonares. Além dessa divisão estrutural, nós podemos fazer também uma divisão funcional do sistema respiratório. E essa divisão funcional vai dividir todo o sistema respiratório em duas porções. Primeiro, o que a gente chama de porção condutora. Então, essa porção condutora é uma série de órgãos tubulares interconectados e que servem como uma passagem do ar para dentro e para fora do nosso corpo, tá? Então, o espaço dentro desses órgãos, né? O canal, a cavidade dentro desses órgãos
serve para a passagem do ar. Só que o que acontece? Nesses órgãos não ocorrem trocas gasosas. É por isso que os livros de fisiologia costumam chamar o espaço dentro desses órgãos de espaço morto. Não é que esses órgãos estão mortos, não, eles estão vivos. Tá? Mas acontece que o ar que está dentro desses órgãos não está fazendo trocas gasosas. Nós vamos ter sempre um volume de ar ali dentro, mas é um volume de ar que não está fazendo trocas gasosas. Nós temos em torno de 150 mililitros de ar que ficam ocupando o interior desses órgãos e que não contribuem com as trocas gasosas. Quais são, então, esses órgãos que formam a porção condutora? Então, a gente tem lá o nariz, como eu já disse, na face, a faringe, começa na face e termina no pescoço. A faringe. A laringe, que está lá no nosso pescoço. A traqueia começa no pescoço e vai lá para o tórax. Os brônquios surgem das ramificações das artérias, até que esses brônquios se ramificam formando os bronquíolos, né? Isso aqui já são bronquíolos. E os bronquíolos se ramificam até formarem os mais finos bronquíolos, que são os bronquíolos terminais. Então, do nariz até aqui, até na altura dos bronquíolos terminais, não tem trocas gasosas. Você tem o ar ali dentro, o ar flui por dentro desses órgãos, mas não está ocorrendo trocas gasosas. Por quê? Em grande parte porque a parede desses órgãos é espessa demais para permitir trocas gasosas. As trocas gasosas que ocorrem nos nossos pulmões, elas ocorrem através de difusão. E a taxa de difusão é inversamente proporcional à distância que a substância tem que se difundir. Então, se eu tenho uma parede muito grossa, fica muito difícil de ocorrer difusão através dela. Eu tenho que ter uma parede muito fina, uma distância muito pequena, para que eu possa ter uma boa taxa de difusão. E isso só vai acontecer lá na porção respiratória. Mas então, quais são as funções dessa porção condutora? Bem, a primeira função é permitir a passagem do ar. Além disso, a porção condutora tem outras funções, tá? Por exemplo, ela permite ou ela é importante para o aquecimento do ar a 37 graus, que é a temperatura interna do nosso corpo. Então, quando o ar passa pelo nariz, pela faringe, pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios, pelos bronquíolos, esse ar vai sendo aquecido e ele chega lá nos alvéolos pulmonares, né, numa temperatura ideal para que ocorram as trocas gasosas. Também ocorre um processo de umidificação do ar, uma saturação dele com umidade, para que não chegue um ar seco lá dentro dos pulmões, porque isso é prejudicial também para o funcionamento dos pulmões. E ocorre também um processo de filtração do ar, né? Isso já começa lá no nariz. Você tem aqueles pelos, as vibriças, que retêm as partículas maiores de pó, de fuligem que estão no ar. Além disso, nós temos em toda a mucosa respiratória, toda a mucosa, aquela membrana que reveste esses órgãos, né? Essa mucosa ela tem células caliciformes, como essa que eu estou mostrando aqui. E essas células caliciformes, o que elas fazem? Elas produzem um muco. Esse muco é uma secreção pegajosa. E nós temos também nessa mucosa células ciliadas, né? Células ciliadas. E esses cílios eles têm um batimento coordenado, que faz com que esse muco ele fique sempre se movimentando. O muco não fica parado ali, ele está sempre em movimento, tá? E aí os órgãos, né, das vias aéreas superiores, né, da porção superior do sistema respiratório, os cílios batem jogando esse muco para trás e para baixo. Já a parte inferior, né, a porção inferior do sistema respiratório,
os cílios batem jogando esse muco para cima. Para que isso? Porque isso forma uma corrente de muco e esse muco é direcionado para cima, né? De baixo para cima, e no nariz e na faringe para baixo, para que esse muco todo acabe entrando no esôfago. E do esôfago ele vai em direção ao estômago. E aí o que acontece? Esse muco, como ele é pegajoso, partículas menores que estão no ar, como bactérias, fungos, esporos, vírus, né? Pequenas partículas de poeira que estão no ar, tudo isso fica preso no muco. E esse batimento desses cílios, jogando esse muco em direção ao esôfago e o esôfago jogando isso para o estômago, o suco gástrico lá do estômago, como ele é muito ácido, ele mata a maior parte dos micro-organismos que nós temos, né, junto com esse muco. E esse processo é importante para evitar infecções das vias respiratórias. E uma coisa interessante é que o tabagismo, né, o consumo do cigarro, do narguile, de cachimbos, o consumo de tabaco de maneira geral, ele causa alterações nessas células ciliadas e essas células elas perdem esses cílios. A superfície delas fica lisa, ao invés de ter os cílios, ela fica lisa. E aí você não tem mais esse batimento ciliar para movimentar esse muco. O que vai acontecendo? Aquele muco vai ficando preso, ele vai acumulando, né? E as bactérias vão ficando presas e vão proliferando no muco. Isso é uma coisa que predispõe o fumante a ter infecções respiratórias, tá? Então esse é mais um bom motivo para não fumar. E aí, por fim, né, a porção respiratória é formada pelo finalzinho da árvore respiratória. O final da árvore respiratória. Nós vamos ter aqui, então, os ductos alveolares aqui, mas principalmente os alvéolos pulmonares, tá? Então, isso aqui, ó, são os alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares são bolsas microscópicas, minúsculas, tá? Nós temos também aqui, né, os bronquíolos respiratórios, mas eles são tão pequenos que acabam não contribuindo tanto. O que é importante, o mais importante aqui são os alvéolos, tá? E essa porção respiratória vai formar uma grande superfície. Se nós distendêssemos todos os alvéolos dos nossos pulmões, nós teríamos uma área em torno de 70 a 100 metros quadrados. É mais ou menos, sei lá, uma quadra de voleibol, ficaria toda coberta pelas membranas ali que formam os alvéolos. Então é uma grande superfície de troca para entrar em contato com o ar e permitir as trocas gasosas ali por difusão. Tá? Então o ar fica aqui dentro dos alvéolos e o sangue flui em capilares sanguíneos aqui ao redor dos alvéolos. Então, as funções da porção respiratória. Bem, a porção respiratória realiza as trocas gasosas, tá? Realiza as trocas gasosas. E como é que essa porção respiratória consegue realizar as trocas gasosas? Ela consegue porque ela possui essa estrutura aqui, ó, que nós chamamos de membrana respiratória. Então, observem, ó. Aqui eu estou mostrando toda a segmentação, a laringe, a traqueia, os brônquios vão se ramificando até formar os alvéolos pulmonares. Aqui estão os alvéolos pulmonares e, mais uma vez, destacado, ao redor dos alvéolos pulmonares, nós temos uma extensa rede de capilares sanguíneos. Tá? Então, a gente tem uma estrutura assim, ó. Cada alvéolo é uma minúscula bolsa, e ao redor desses alvéolos nós temos muitos capilares, mais ou menos como está sendo mostrado aqui, ó. Um espaço aqui do alvéolo e aqui os capilares sanguíneos. Nos alvéolos pulmonares, nós vamos ter alguns tipos diferentes de células, tá? Nós vamos ter alguns tipos diferentes de células. Nós vamos ter um tipo que nós chamamos de... Deixa eu anotar aqui.
Então nós vamos ter 3 tipos de células aqui, ó, dentro dos alvéolos pulmonares. Primeiro, o que a gente chama de célula alveolar tipo 1. A célula alveolar tipo 1 é uma célula epitelial. Ela vai formar a parede do alvéolo, tá? Ela é que vai dar origem à parede do alvéolo. Então, se a gente for pegar aqui, ó, essas células que está mostrando aqui são as células alveolares tipo 1. Nessa imagem aqui, nós temos as células alveolares tipo 1, formam a parede. Os macrófagos, você já deve ter ouvido falar de macrófagos, são células que têm uma função imunológica. Então, esses macrófagos, eles fagocitam, por exemplo, micro-organismos. Apesar de ter esses mecanismos de filtração que eu comentei, as vibriças, o muco, ainda assim chegam lá nos alvéolos pulmonares bactérias, esporos, pólen, fungos, né? Substâncias, fuligem, poluição, tudo isso que está disperso no ar. Os macrófagos identificam essas substâncias e vão tentar fagocitar e digerir, né? Para evitar que, por exemplo, micro-organismos fiquem proliferando dentro dos alvéolos pulmonares e que eles causem infecções ali dentro dos alvéolos pulmonares, tá? E as células alveolares do tipo 2? Então, como eu disse, o alvéolo pulmonar é uma bolsa, é uma pequena bolsa. E recobrindo essas células que nós temos aqui no alvéolo pulmonar, nós temos uma pequena película de líquido. A gente tem um líquido, né, que forra. Então, essas células, a membrana plasmática delas não está em contato direto com o ar. Essas células são separadas do ar por uma película muito fina de líquido. Okay? Esse líquido, a maior parte dele é água. Mas ele também tem um outro componente muito importante, que é um componente chamado de surfactante pulmonar. Esse surfactante é importante porque se fosse água, somente água pura, a água ela tem uma propriedade, né? Quando eu tenho a água em contato com o ar, eu tenho uma interface água-ar, as moléculas de água que estão em contato com o ar, elas formam uma coesão maior entre elas. Elas formam o que a gente chama de tensão superficial da água. Vocês já repararam isso? Que tem alguns pequenos insetos que conseguem caminhar em cima da água? Como é que eles conseguem caminhar em cima da água sem afundar? É porque aquela tensão, aquela coesão maior entre as moléculas de água é forte a ponto de conseguir suportar o peso daquele inseto, sem romper as ligações. Então o bicho consegue caminhar ali. Então essa coesão, o que ela tende a fazer com o alvéolo? Ela tende a puxar, ela tende a exercer uma força no sentido de causar um colapso nos alvéolos pulmonares. Só que nós precisamos manter os nossos alvéolos pulmonares como? Inflados, distendidos, cheios de ar, para a gente poder fazer trocas gasosas. Tá? Por isso que entra o surfactante. Esse surfactante pulmonar, ele funciona como se fosse um detergente, tá? E ele diminui essa tensão superficial da água, para que ela não cause, né? Não seja essa tensão superficial não seja excessiva, ela não seja forte a ponto de colapsar os alvéolos pulmonares. Então nós temos essa célula justamente para isso, aqui ó, está em azul, é a célula alveolar tipo 2, ou alguns livros vão chamar de pneumócito tipo 2. Uma coisa interessante é que nós só começamos a produzir esse surfactante pulmonar no final da gestação. Tá? Só lá no final do 8º mês de gestação, 9º mês de gestação, é que os pulmões do feto vão começar a produzir esse surfactante. Porque o que acontece? A criança, antes disso, ela nem produz esse surfactante. Porque também o feto está lá dentro do útero e ele está mergulhado no líquido amniótico. Não é? Então, ele não está fazendo trocas gasosas no seu sistema respiratório.
O feto está fazendo trocas gasosas através da placenta, né? Então ele faz trocas gasosas com o sangue materno através da placenta. É através da placenta que o feto libera para o sangue materno o excesso de CO2 e que ele absorve do sangue materno o oxigênio que ele precisa. E depois os pulmões maternos é que vão fazer trocas com a atmosfera. Então os pulmões no feto, eles não estão funcionando. Então ele não tem esse surfactante e os seus alvéolos ficam todos fechados, colapsados. Isso é importante, porque se os alvéolos ficassem distendidos no feto, eles iam acabar ficando cheios de líquido amniótico. E quando a criança nascesse, como é que ela ia conseguir respirar se o pulmão dela estava encharcado de líquido amniótico? Não, então os alvéolos ficam fechados. Lá no final do 8º mês de gestação, 9º mês de gestação, começa a produção do surfactante pulmonar, tá? E aí, quando a criança, no momento do parto, né? No momento do parto, a criança ela consegue fazer força com a sua musculatura respiratória e consegue expandir os seus alvéolos pulmonares, encher eles de ar, e aí ela passa a respirar. Porque a criança nasce, o cordão umbilical é fechado, a criança não tem mais a placenta para fazer troca gasosa para ela, ela tem que respirar por si mesma, por conta própria. Ok? Então, se não tivesse esse surfactante, né, e dentro dos pulmões, ali, nos alvéolos pulmonares da criança, tivesse só aquela película de água, a tensão superficial da água seria tão forte que aquela musculatura tão frágil daquela criança não iria conseguir inflar os seus alvéolos pulmonares e manter esses alvéolos inflados. Então tem que ter ali o surfactante diminuindo a tensão superficial da água para que a criança tenha força quando ela nasce de expandir os seus pulmões e passar a respirar por conta própria. E isso nos ajuda a entender um dos grandes problemas que as crianças prematuras têm. Quando uma criança nasce prematura, ela pode estar nascendo numa fase em que ela ainda não produziu o surfactante suficiente. Então, para ela ficaria muito difícil, ela teria que fazer muita força para expandir os seus pulmões. É por isso que quando se tem uma gestação em que a mãe faz lá o exame pré-natal, é importante fazer o pré-natal, ter o acompanhamento. No Brasil isso é oferecido gratuitamente nas unidades básicas de saúde. É uma das coisas boas que nós temos no Brasil, uma das coisas do SUS que é muito bom, muito interessante. A mãe tem que fazer esse pré-natal, porque o médico vai fazer o acompanhamento. E se ele percebe que a mãe pode dar à luz, né? O parto pode ser prematuro, há uma chance do parto ser prematuro, existem medicamentos ali que são administrados na mãe e que vão acelerar esse processo de produção de surfactante no pulmão do feto, para evitar, né, que ele nascendo ele tenha esse problema. Porque essas crianças, se não ocorre isso, a criança nasce prematura, tá? Ela vai ter dificuldade para respirar. Ela vai desenvolver um quadro chamado de síndrome da angústia respiratória do recém-nascido. Tá? Síndrome da angústia respiratória do recém-nascido. Ocorre em prematuros por falta do surfactante e dificuldade. Aquela musculatura da criança não consegue vencer nessa tensão superficial da água e expandir os alvéolos e respirar. Então a criança tem dificuldade e em alguns casos, se não for tomadas as devidas medidas ali, a criança pode vir a óbito porque ela não consegue respirar. Ok? Então, uma outra coisa interessante, né? Então, eu tenho aqui o alvéolo pulmonar, tá? A parede do alvéolo é formada pela célula alveolar tipo 1. Ao redor do alvéolo, eu tenho o capilar sanguíneo. Então, o que separa o ar que está dentro do alvéolo do sangue que está dentro do capilar sanguíneo? É a tal da membrana respiratória. O que separa isso é aquela pequena película de líquido que nós temos aqui no alvéolo, a parede da célula alveolar, não é? E a parede do capilar sanguíneo. Isso é o que separa o ar. Isso é o que nós chamamos de membrana respiratória. Tá? Então, essa membrana respiratória é formada aqui, ó, por aquela
aquele líquido, aquela película de líquido que nós temos, onde está o surfactante, a membrana plasmática da célula alveolar, né, e a parede do capilar sanguíneo. Agora, isso é muito fino. Essa membrana respiratória, ela tem em torno de 1,5 micrômetro de espessura. 1,5 micrômetro, para vocês terem uma ideia, é o tamanho de uma bactéria. Então é uma coisa muito pequena, é uma distância muito curta que os gases têm que atravessar ali para se difundirem. Ok? E já falando sobre alvéolo pulmonar, já que a gente falou sobre tabagismo, já que não tem como falar de sistema respiratório numa aula sem falar sobre o tabagismo, porque o tabagismo, pessoal, é uma importante causa de morte. Se estima que no Brasil, cada dia, morram em torno de 400 pessoas por conta do tabagismo. Todos os dias. Então é uma causa importante. O tabagismo é uma causa importante de morte e é uma causa que pode ser evitada. Então, por exemplo, uma das coisas que acontece com o tabagismo é um quadro chamado de enfisema pulmonar. No enfisema pulmonar, você tem uma alteração do funcionamento das células pulmonares e você começa a ter uma destruição dos alvéolos pulmonares. Então, os alvéolos eles vão sendo destruídos. A pessoa vai perdendo alvéolos. Como você tem menos alvéolos, você tem uma superfície menor de troca, não é? Então fica mais difícil de fazer trocas gasosas, vai ficando cada vez mais difícil da pessoa respirar. E o enfisema pulmonar é uma doença que tende a progredir lentamente. E a partir de uma certa altura, ela não é reversível. Se a pessoa para de fumar, ela não regenera aqueles alvéolos que ela perdeu. Se a pessoa teve uma perda muito extensa de alvéolos, até ela parar de fumar, ela vai viver com consequências. Isso predispõe também a pessoa, essa enfisema pulmonar, predispõe a pessoa a ter infecções pulmonares. Então é muito comum o paciente que tem enfisema pulmonar, ele desenvolver uma pneumonia, a pessoa fica muito mal, vai para o hospital, pode ir a óbito ou pode ser tratado, sarar, voltar. Depois de um tempo ele desenvolve infecção pulmonar, pneumonia de novo e a pessoa fica tendo esses episódios recorrentes de pneumonia. Sem contar que no dia a dia, é aquela pessoa que sobe um lance de escada, a pessoa está com aquela respiração ofegante, porque ela tem dificuldade, né? Então ela tem dificuldade para fazer trocas gasosas. Então é uma condição que diminui muito a qualidade de vida da pessoa. Então o tabagismo, pessoal, traz uma série de consequências, né? Aí, o enfisema pulmonar é um deles, sem falar dos diversos tipos de tumores que o tabagismo pode causar. Não só tumores de pulmão, mas tumores em outras partes do corpo. Tá? Por exemplo, tumores de língua, tumores de laringe. Imagina uma pessoa que tem um tumor na língua e que a pessoa tem que fazer uma cirurgia e remover a língua dela. Uma pessoa que tem um tumor na laringe e que ela tem que fazer uma cirurgia e remover a laringe dela, a pessoa não consegue mais falar porque ela não tem a sua laringe. Então, o tabagismo é uma coisa que causa muitos males, né, ao indivíduo, causa muitos males à sociedade como um todo, mas é uma coisa que pode ser evitada. Então, é importante a gente falar sobre isso. As pessoas tenham consciência disso. Uma outra coisa importante para a gente entender o funcionamento do sistema respiratório é nós entendermos o que nós chamamos de ventilação pulmonar. Né? Eu já comecei a comentar isso com vocês. Ventilação pulmonar é o movimento do ar para dentro e para fora dos pulmões. Nós estamos continuamente. Isso que no dia a dia a gente chama de respiração, a pessoa está respirando. Nós chamamos isso de ventilação pulmonar em fisiologia. Quer dizer, ela está movimentando o ar para dentro e para fora. Tá? E uma outra coisa interessante é que em alguns livros, principalmente livros de ensino médio, você pode ver o termo assim, respiração externa e respiração interna, ou respiração e respiração pulmonar.
pulmonar e respiração celular. O que é a respiração celular ou a respiração interna? É aquilo que ocorre lá nas mitocôndrias. Por que nós captamos oxigênio do ambiente? Para que nós precisamos do oxigênio? Nós precisamos do oxigênio para manter as mitocôndrias funcionando. Porque lá dentro das mitocôndrias ocorre, entre outras coisas, né, o ciclo de Krebs, né? E aí depois, no ciclo de Krebs, você vai produzir NADH, FADH2. Essas moléculas vão para a cadeia transportadora de elétrons, que também ocorre dentro da mitocôndria. E essa cadeia transportadora de elétrons, no final dela, você tem uma reação lá que usa o oxigênio e que produz água. Então, lá no final da cadeia transportadora de elétrons, você tem a reação do hidrogênio e do oxigênio formando água. Então, nós precisamos do oxigênio para isso, para manter a cadeia transportadora de elétrons funcionando. Porque a cadeia transportadora de elétrons vai permitir que uma outra proteína, né, que é a ATP sintetase, que também está na mitocôndria, funcione. E essa enzima, essa ATP sintetase, ela sintetiza ATP, que é a principal fonte de energia das nossas células. Então é para isso que a gente precisa de oxigênio, né? A gente precisa constantemente absorver o oxigênio e transportar ele até as mitocôndrias das nossas células. E se as nossas mitocôndrias param de funcionar, a gente morre, né? Por exemplo, o cianureto é um veneno muito potente, muito perigoso. Por quê? Porque ele desliga as mitocôndrias, né? E ele causa a morte rápida da pessoa. Então a gente precisa das mitocôndrias. E para as nossas mitocôndrias funcionarem, elas precisam de oxigênio. E quando você vê o termo respiração celular, tá? Ou respiração interna, o autor está se referindo ao funcionamento lá das mitocôndrias, o consumo do oxigênio nas mitocôndrias. E também, à medida que o ciclo de Krebs funciona, ele produz CO2. E esse excesso de CO2 que é produzido nas mitocôndrias tem que ser eliminado do nosso corpo. Ok? E o que é a respiração pulmonar, quando os autores trazem esse termo? A respiração pulmonar é essa movimentação, né? A respiração pulmonar é as trocas gasosas, que ocorrem lá nos pulmões. Ok? Isso para explicar o que alguns autores chamam. Agora, também você vê o termo respiração no sentido de ventilação pulmonar. Ventilação pulmonar, ou seja, transportar o ar para dentro e para fora dos pulmões. A ventilação pulmonar, ela pode ser dividida em duas partes. Ok? Primeira parte da ventilação pulmonar é o que a gente chama de inalação ou inspiração. O que é isso? É quando você está movimentando o ar para dentro dos teus pulmões. Então você faz... Isso é a inalação ou a inspiração. A outra parte da ventilação é a exalação ou expiração. É quando você está bombeando o ar para fora dos teus pulmões. Tá? Aí você faz... Né? Então esses dois processos, inalação e exalação, é que vão formar a ventilação pulmonar. Agora, como é que funciona essa ventilação pulmonar? Como é que nós conseguimos bombear o ar para dentro e para fora dos nossos pulmões? Como é que nós conseguimos fazer a inalação e a exalação do ar? Para a gente entender isso, nós temos que relembrar, lá das aulas de anatomia, a relação que nós temos entre os pulmões e as pleuras pulmonares. Então, nós temos dois pulmões que ficam lá dentro do tórax, né? Esses pulmões, cada um deles tem uma consistência macia, né? Esponjosa, porque eles são formados por alvéolos pulmonares, que são minúsculas bolsas preenchidas por ar. Tá? E você pode imaginar, para simplificar, você pode imaginar cada pulmão como se ele fosse um balão, como se ele fosse uma bexiga de ar.
Só que cada pulmão, cada balão desse, está envolvido, está dentro de um outro balão maior, que é a pleura pulmonar. Então aqui, ó, isso aqui é um pulmão e essa membrana em cinza que está ao redor do pulmão é a pleura pulmonar. Do outro lado, a mesma coisa. Eu tenho outro pulmão aqui e eu tenho a outra pleura pulmonar. Então nós temos os pulmões que estão dentro de um outro balão, que são as pleuras. As pleuras, elas estão presas às paredes do tórax. Então as pleuras, elas estão presas aqui, ó, a parede do tórax, tá? Presas às costelas, e as pleuras também estão presas ao músculo diafragma. Isso é muito importante a gente entender, ó. As pleuras estão presas às paredes do tórax, às costelas, ao osso externo, ao músculo diafragma. Tá? As pleuras estão presas a essas estruturas que formam as paredes do tórax. De tal forma que quando eu uso a musculatura da inspiração, o que eu faço com essa musculatura? Essa musculatura ela serve para expandir o meu tórax. Então, toda vez que eu vou expandir o tórax, eu estou movimentando, eu estou afastando as paredes do tórax. Como as pleuras estão presas às paredes do tórax, toda vez que eu expando o meu tórax, eu também vou expandir as minhas pleuras. E os pulmões, eles estão dentro das pleuras. Toda vez que as pleuras expandem, os pulmões também expandem de tamanho. Então as pleuras, entre a pleura e o pulmão, a gente tem um espaço muito pequeno, chamado de espaço pleural. E uma coisa interessante é que a pressão dentro do espaço pleural é sempre menor do que a pressão dentro dos pulmões. Há uma diferença de pressão aqui, sendo que a pressão no espaço pleural é menor do que a pressão dentro dos pulmões. E por conta dessa diferença de pressão, é que toda vez que eu vou expandindo as paredes do tórax, eu vou expandindo as pleuras, automaticamente eu vou expandindo os pulmões. Então as pleuras e essa pressão negativa dentro do espaço pleural vão conectar indiretamente os movimentos das paredes do tórax com a expansão dos pulmões. Dá para a gente perceber isso, por exemplo, ó, nessa situação. Então eu tenho aqui a parede do tórax, eu tenho o pulmão e em volta dele eu tenho a pleura. Se a pessoa, por exemplo, perfurar a parede do tórax e a pleura, por exemplo, por algum objeto que penetre ali, perfurar, vai entrar ar aqui dentro e a pressão no espaço pleural vai ficar igual à pressão dentro do pulmão. O que vai acontecer com o pulmão? Ele vai murchar. E aí, quando você fizer um movimento para expandir a parede do tórax, o pulmão não vai expandir mais. Né? Isso aqui é chamado de pneumotórax, quando a pessoa tem ar dentro dos pulmões. Dentro dos pulmões? Não, desculpa. Quando a pessoa tem ar dentro do tórax, né? Ar dentro do tórax, ar dentro do que seria o espaço pleural. Pneumotórax, ar dentro do tórax. Então, ventilação pulmonar, a gente precisa entender isso. Ó. Nós temos um balão preenchido por ar, que é o pulmão. E esse balão está dentro de um outro balão, que é um balão preenchido por líquido, que é a pleura, né? Porque esse espaço pleural tem uma pequena quantidade de líquido chamado de líquido pleural, até que no final a gente tem isso aqui, ó. Essa estrutura. E toda vez que a parede do tórax expande, as pleuras esticam e expandem. Automaticamente o pulmão lá dentro expande também, tá? Então, isso
tudo a gente pode deixar mais claro estudando o que a gente chama de complacência e de elasticidade pulmonar. O que é complacência pulmonar? Complacência é a quantidade de força que você tem que fazer para expandir os pulmões. Como que a gente expande o pulmão? Eu acabei de explicar. A gente expande o pulmão usando a musculatura da inspiração, porque essa musculatura da inspiração, ela expande, né? Ela aumenta o tórax, ela expande as pleuras. E toda vez que as pleuras expandem, o pulmão tende a expandir. Quanto mais complacente for o pulmão, quanto maior for a complacência de um pulmão, mais fácil é de você expandir esse pulmão. E por isso é importante o surfactante pulmonar. Lembra que eu disse que quando eu tenho lá o alvéolo pulmonar, dentro ali do alvéolo pulmonar, revestindo ali as células, né, eu tenho uma película de água. Essa película de água forma como se fosse uma bolha de água. E a água que está em contato com o ar, ela desenvolve o que a gente chama de tensão superficial. E quanto menor for uma bolha de ar, maior vai ser a sua tensão superficial. Aqui embaixo dá para perceber isso. Ó. Eu tenho duas bolhas de ar. Ok? Eu tenho uma bolha maior e uma bolha menor. Numa bolha de água, eu tenho uma bolha, lá dentro dessa bolha de água eu tenho ar. A tensão superficial da água vai tentar puxar essa água para o centro, de tal forma que eu vou colapsar essa bolha. Agora, repara numa bolha maior. Nesse exemplo aqui, na bolha maior, a pressão da tensão superficial é 3. Aí eu pego uma bolha menor, uma bolha que tem a metade do tamanho dessa. A tensão superficial é 6, ela dobra. Então, a complacência ela vai diminuindo. Quanto menor é uma bolha de ar, maior é a tensão superficial de água tentando colapsar essa bolsa. Se eu quero expandir isso, eu tenho que fazer mais força. Então, a tensão superficial da água, lá nos alvéolos pulmonares, tá, tende a diminuir a complacência, a fazer com que fique mais difícil você expandir o pulmão. Como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso com o surfactante pulmonar. Tá? Esse processo, pessoal, ele pode ser estudado aqui, ó, pela lei de Laplace. Tá? Mas a gente contorna isso, no nosso caso, usando, né, o surfactante. Então, as células alveolares tipo 2, elas produzem o surfactante. E esse surfactante, o que ele faz? Ele diminui a tensão superficial da água. E quando eu coloco bastante surfactante, eu posso fazer com que mesmo uma bolha pequena de ar, como é um alvéolo pulmonar, tenha uma complacência relativamente alta. Eu diminuo a força que eu preciso fazer para expandir essa bolha de ar, expandir o alvéolo pulmonar. Então isso é complacência, a quantidade de força que eu preciso fazer para expandir o pulmão, porque quando eu expando o pulmão, eu estou enchendo ele de ar, eu estou colocando ar para dentro do pulmão. Então, para eu conseguir fazer uma inspiração boa, eu movimentar, eu conseguir encher o pulmão de ar, o pulmão tem que ter uma alta complacência, tem que ser fácil de expandir o pulmão, ok? Ser bem fácil de expandir o pulmão. E o que é a elasticidade do pulmão? Elasticidade é a tendência que o próprio pulmão tem de retornar ao seu tamanho normal, tá? Então, quando você vai fazer a inspiração, você expande o pulmão. Quando você vai fazer a expiração, a própria elasticidade, porque o pulmão, ele não tem músculo. O pulmão não é feito de músculo. Ele não tem fibras musculares.
mas o pulmão tem muitas fibras elásticas. Quando você expande o pulmão, você estica essas fibras elásticas. Elas armazenam energia. E aí, quando você relaxa essa musculatura, as fibras elásticas elas vão pegar essa energia e vão retornar ao seu tamanho normal. E aí elas vão retrair o pulmão. À medida que o pulmão vai retraindo, ele vai expelindo o ar. Então o pulmão tem que ter uma alta elasticidade, tá? Uma alta elasticidade, uma capacidade boa de retornar ao seu tamanho normal. Uma outra coisa interessante, o tabagismo, ele altera a complacência e altera a elasticidade pulmonar. Porque no pulmão do fumante tende a ocorrer processos inflamatórios. Um dos problemas do tabagismo é isso, ele causa processos inflamatórios nos pulmões. Uma das coisas que pode acontecer nesse processo inflamatório é um processo de fibrosamento do pulmão. Um processo onde você forma lesões no pulmão e no local dessas lesões formam-se cicatrizes de tecido conjuntivo. E essas cicatrizes elas têm bastante colágeno. Então vai diminuindo a quantidade de fibras elásticas nos pulmões e aumentando a quantidade de fibras colágenas. E o colágeno é uma proteína que não é distensível, né? Então ele não tem essa elasticidade. O que isso faz? Esse processo de fibrosamento vai fazendo com que o pulmão do fumante ele não tenha mais aquela consistência macia. Ele vai ficando duro, rígido, tá? Então fica muito mais difícil de expandir o pulmão. E também o pulmão tem muito mais dificuldade para retornar ao seu tamanho normal. Consequentemente, o fumante que está nesse processo de fibrosamento pulmonar, ele tem que fazer muito mais força para fazer a ventilação pulmonar. E isso causa um desgaste, isso causa falta de ar e isso diminui muito a qualidade de vida da pessoa. E esse processo de fibrosamento do pulmão, ele também é irreversível. Então, quanto mais fibrosado tiver o pulmão, quando a pessoa parar de fumar, mais sequela ela vai carregar ao longo da vida dela por conta desse processo. Uma outra coisa que é importante a gente entender, para a gente entender a ventilação pulmonar, são as alterações de pressão. A gente pode entender essas alterações de pressão pensando em termos da lei de Boyle. O que a lei de Boyle diz? A gente tem alunos aí do Bioprocessos, devem conhecer bem isso. A lei de Boyle, ela mostra que existe uma relação entre o volume e a pressão de um gás. Então, se eu tenho um ambiente fechado como esse aqui, esse ambiente ele tem o volume de 1 litro de gás aqui dentro. Esse gás ele está exercendo uma força contra as paredes desse container aqui, desse local, Então as moléculas de gás elas se chocam contra as paredes e elas exercem uma força, tá? Essa força, nesse exemplo aqui, nesse ponto inicial, é equivalente a 100 milímetros de mercúrio. Equivale à força para elevar uma coluna de mercúrio até 100 milímetros de altura. O que acontece se eu empurrar isso aqui e eu diminuir o volume aqui dentro de 1 litro, eu diminuir ele pela metade, eu diminuir ele para meio litro. Então eu vou ter a mesma quantidade de gás, só que agora essa quantidade de gás está num espaço menor. Como está num espaço menor, as moléculas de gás vão se chocar mais contra a parede. Isso vai fazer com que a pressão aumente. Eu diminuir o volume pela metade, a pressão automaticamente dobra. Se eu fizer o contrário, se eu empurrar isso aqui para cima e voltar o volume aqui para 1 litro, a pressão aqui dentro vai diminuir. Então, como isso se aplica aos nossos pulmões? Quando a gente vai fazer a inspiração, o que a gente faz? A gente expande os pulmões. Quando você está expandindo os seus pulmões, você está aumentando o volume dos teus pulmões.
À medida em que você aumenta o volume dos teus pulmões, a tendência é que a pressão do ar, a pressão dentro dos pulmões, diminua. Tá? E os gases e também os líquidos, eles se movimentam a favor dos seus gradientes de pressão. Os gases e os líquidos, eles vão se movimentar da onde a pressão é maior para onde a pressão é menor. Então, se você expande os teus pulmões, a pressão dentro dos teus pulmões diminui. Quando a pressão dentro dos pulmões fica menor do que a pressão atmosférica, o ar flui para dentro dos teus pulmões. É isso que acontece na inspiração. Você expande os pulmões até um ponto em que a pressão intrapulmonar é menor do que a pressão atmosférica. E aí o ar flui para dentro dos teus pulmões. E na expiração? Na expiração, pela elasticidade do pulmão, o pulmão vai retraindo, ele vai diminuindo de volume até o ponto em que a pressão dentro dos pulmões fica maior do que a pressão atmosférica. E aí o ar se movimenta de dentro dos teus pulmões para fora. Então, os gases e também os líquidos sempre vão se movimentar de onde a pressão é maior para onde a pressão é menor. Na inspiração, se eu quero que o ar flua para dentro dos meus pulmões, eu tenho que fazer com que a pressão dentro dos pulmões fique menor do que a pressão atmosférica. Como eu faço isso? Alterando o volume pulmonar, expandindo os pulmões até que o volume pulmonar permita com que a pressão dentro dos pulmões fique menor do que a pressão atmosférica. Na expiração, se eu quero que o ar flua do pulmão para fora, para a atmosfera, eu tenho que fazer com que a pressão intrapulmonar fique maior do que a pressão atmosférica. Como eu faço isso? Reduzindo o volume pulmonar, né? Porque isso vai aumentar a pressão lá dentro até que essa pressão fique maior do que a pressão atmosférica. Tá? Agora, nós temos duas situações, tá? Nós temos, até agora eu estou falando sobre o que a gente chama de respiração, mas eu estou falando aquilo que a gente chama de respiração basal, né? Eu estou falando de ventilação pulmonar naquilo que a gente chama de respiração basal. A respiração basal é a que a gente faz a maior parte do tempo. É aquela respiração que você faz, aquela ventilação pulmonar, quando você está em repouso. Você está sentado, tranquilo. Essa respiração basal, essa respiração de repouso, ela usa basicamente o músculo diafragma e a elasticidade do pulmão. Tá? Então a pessoa está em repouso. Para você fazer a inspiração, o músculo diafragma ele contrai. O diafragma é um músculo que tem um formato de cúpula. Quando ele contrai, ele abaixa. Tá? É o que dá para ver nessa imagem aqui. O diafragma contrai, ele abaixa. Quando ele abaixa, ele puxa as pleuras para baixo. Ele alonga o tórax. Isso faz o pulmão expandir e o ar ser bombeado lá para dentro dos pulmões. Depois, para fazer a expiração, o diafragma simplesmente relaxa. E aí os pulmões, pela sua própria elasticidade, eles vão retraindo, diminuindo de volume e o ar é bombeado para fora. Então a respiração basal, a respiração de repouso, ou a ventilação basal também, é feita basicamente graças à contração do diafragma para a inspiração, tá? E a retração elástica dos pulmões para a expiração. Mas isso no indivíduo saudável. O fumante, se ele tem um pulmão com fibrosamento, se ele tem enfisema pulmonar, ele vai ter que fazer força. Tá? É bem mais complexo para ele e bem mais difícil. Então você tem a respiração basal. Existe aquilo que a gente chama de respiração forçada. A respiração forçada é aquela respiração que o indivíduo saudável vai fazer quando ele precisa fazer mais trocas gasosas. Então, se você vai praticar uma atividade física, você vai caminhar, você vai correr, você vai praticar um esporte,
qualquer que seja, você vai precisar de mais oxigênio, você vai precisar eliminar mais CO2. Então você não vai usar só o diafragma e a retração elástica do pulmão. Você vai usar outros músculos. Então nós vamos ter lá os músculos da inspiração e os músculos da expiração. Todos os músculos que expandem o tórax são músculos da inspiração. Então nós temos, por exemplo, os músculos intercostais externos. Temos também o diafragma. E até mesmo músculos aqui do pescoço, né? O esternocleidomastoide, os músculos escalenos. Então, quando você está na respiração forçada, o teu diafragma contrai e desce ainda mais. Os teus músculos intercostais externos contraem e puxam as costelas para cima. Você usa músculos do pescoço para puxar as costelas para cima e o externo para frente, para você expandir mais o teu tórax, expandir mais os teus pulmões e mais ar entrar dentro dos pulmões. E na respiração forçada, nós usamos os músculos da expiração. Todos os músculos que abaixam as costelas são músculos da expiração. Então, os intercostais internos, eles abaixam as costelas. E os músculos da parede abdominal, eles também puxam as costelas para baixo e o externo para baixo também. Então, eles comprimem os pulmões e ajudam na expiração. O indivíduo que é fumante, que ele já tem um fibrosamento, ele tem um enfisema, ele tem que usar essa musculatura mesmo em repouso. O indivíduo saudável não vai precisar disso. Tá? Ele vai usar essa musculatura aqui quando ele estiver em atividade física. Então, só para a gente compreender lá, ó, as alterações que nós temos na pressão durante a respiração. Então, vamos começar aqui o indivíduo em repouso. Ó. Ele está totalmente em repouso. Tá? Nessa situação, a pressão atmosférica, a pressão do ar ao nosso redor, é de 760 milímetros de mercúrio. É claro que isso aqui é a pressão no nível do mar, né? Aqui em Dois Vizinhos, por exemplo, a gente está a 550 metros acima do nível do mar. Então a pressão já não é isso aqui. Mas enfim, só para a gente raciocinar. Então a pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica, a pressão no ar ao nosso redor, é de 760 milímetros de mercúrio, olha como é que é a pressão lá dentro dos pulmões. Se a pessoa está em repouso, ela não está nem fazendo inspiração e nem expiração, a pressão dentro dos pulmões é de 760. Ou seja, a pressão aqui é igual. Né? A pressão atmosférica e a pressão dentro do pulmão está igual. Então o ar não está fluindo nem para dentro nem para fora dos pulmões. E como que é a pressão no espaço intrapleural? A pressão dentro das pleuras. Ó, é sempre menor do que a pressão dentro dos pulmões. Então, a pressão intrapleural sempre vai ser em torno de 3 a 4 milímetros de mercúrio menor do que a pressão dentro do pulmão. Por que é importante que essa pressão seja menor? Para manter o pulmão expandido. Tá? Manter o pulmão expandido. Se a pressão dentro da pleura ficar igual à pressão pulmonar, o pulmão colapsa. Tá? Aí a pessoa vai fazer a inspiração. Olha o que acontece durante a inspiração. Aqui no caso é uma inspiração basal. O músculo diafragma está contraído. Expande o tórax. Olha o que acontece com a pressão dentro da pleura. Ela cai 2 milímetros de mercúrio só. Ela cai de 756 para 754. Isso já faz com que o pulmão expanda um pouco mais. Como o pulmão expande um pouco mais, a pressão dentro do pulmão cai também, de 760 para 758. Cai 2 milímetros de mercúrio também. A pressão atmosférica continua igual. Só que agora a pressão atmosférica é maior do que a pressão dentro do pulmão.
Como a pressão na atmosfera é maior do que a pressão dentro do pulmão, o ar se movimenta de onde a pressão é maior para onde a pressão é menor. O ar flui para dentro dos pulmões. Então você tem a inspiração. Depois você vai ter a expiração. Então, durante a expiração, o diafragma relaxa. Pela retração elástica, o pulmão vai retraindo. O pulmão vai retraindo. As pleuras e a parede do tórax vão acompanhando essa retração do pulmão. Tá? E aí o que acontece? A pressão no espaço pleural sobe, ó, volta para os 756 milímetros de mercúrio. O pulmão retrai um pouco mais e chega com a sua pressão até 762 milímetros de mercúrio. Só que agora a pressão dentro do pulmão é maior do que a pressão atmosférica. A pressão atmosférica não muda. Agora a pressão dentro do pulmão é 2 milímetros de mercúrio maior do que a pressão atmosférica. O que acontece? O ar se movimenta de onde a pressão é maior para onde a pressão é menor. Tá? Então eu tenho a expiração, o movimento do ar de dentro para fora dos pulmões. Então, durante a ventilação pulmonar, nós temos alterações na pressão do ar lá dentro dos pulmões. E isso causa alterações no fluxo de ar para dentro e para fora dos pulmões. Tá? Isso causa alterações no movimento do ar para dentro e para fora dos pulmões. Então, nós temos esses fluxos de ar, né? Que nós vamos chamar de volumes e de capacidades pulmonares. Primeiro, o que a gente chama de ventilação minuto. Ventilação minuto é a quantidade de ar que nós conseguimos bombear para dentro e para fora do nosso corpo por minuto. Como que a gente calcula isso? A gente calcula isso multiplicando a frequência respiratória, quantas vezes você inspira e expira por minuto, vezes a quantidade de ar que nós bombeamos para dentro do nosso corpo e para fora do nosso corpo em cada respiração. Então, em repouso, numa respiração basal, nós vamos respirar de 12 a 18 vezes por minuto. E numa respiração de repouso, numa respiração basal, a cada inspiração eu vou bombear 500 mililitros de ar para dentro dos pulmões. E a cada expiração, o mesmo volume para fora. E aí, se eu multiplicar as duas coisas, 12 respirações por minuto, que movimentam 500 mililitros de ar cada respiração, então nós bombeamos 6 litros de ar por minuto. 6 mil mililitros, né? Então, esses 6 litros, pessoal, é o volume total de ar que a gente tem dentro dos pulmões. Então, a cada 1 minuto, nós renovamos todo o ar que a gente tem dentro dos... Né, a gente não renova, não. A gente bombeia para dentro e para fora do corpo o equivalente a todo o ar que a gente tem dentro dos nossos pulmões. Tá? Agora, isso é o que a gente chama de ventilação minuto. Existe o que a gente chama de volume corrente. Por quê? Desses 500 mililitros que a gente bombeia para dentro e para fora a cada respiração, 150 mililitros ficam naquele espaço morto, ficam preenchendo aqueles órgãos que não fazem trocas gasosas. E desses 500 mililitros, só 350 mililitros chegam lá nos alvéolos pulmonares. Então, se a gente multiplicar 350 por 12 respirações, a gente vê que, na verdade, na prática,
nós renovamos por minuto 4.200 mililitros de ar lá para dentro dos nossos pulmões. Ou seja, a cada 1 minuto nós bombeamos 4.200 mililitros de ar novo, de ar da atmosfera para dentro dos nossos pulmões e 4.200 litros de ar, vamos dizer assim, entre aspas, né, velho, que estava dentro dos pulmões, de volta para o ambiente. Bom? Mas a gente fica por aqui na aula de hoje e nós continuamos nesse mesmo assunto na nossa próxima aula, não é?